Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos aprender, estudar, relembrar os números decimais. Professor, o que é um número decimal? Um número decimal é um número que não é inteiro. Assim como as frações são partes de um todo, os números decimais também são usados para representar um número que não é inteiro. E você pode ver vários exemplos, principalmente quando você vai em um supermercado, no mercadinho da esquina, comprar alguma coisa, que o preço não é exato. Por exemplo, R$ 2,30, vamos dizer que custou sua compra, certo? Então, isso aqui é um número decimal e eles são representados pela vírgula. A vírgula separa a minha parte inteira da minha parte fracionária ou da minha parte decimal. Então, à esquerda da vírgula, sempre eu vou ter minha parte inteira, certo? E à direita, depois da vírgula, eu vou ter minha parte decimal. Então, isso aqui, ó, traduzindo de um jeito mais simples, números decimais são números com vírgula. Ou seja, números que não são inteiros. Certo? Então, são casos de números decimais. 5,8 é um número decimal, certo? E no caso de ser 5,0, é um número decimal ou não? No caso de o zero aparecer depois da vírgula, isso aqui continua sendo um 5 inteiro, certo? Apesar de o zero estar na frente da vírgula, ele é um número inteiro, porque o zero, nesse caso, não acrescenta valor nenhum. Então, eu só vou ser um número decimal quando o número depois da vírgula for diferente de zero, certo? For diferente de zero. E como é que eu trabalho com esses números decimais? A gente vai aprender agora. Como é que eu vou, por exemplo, somar eles? E aí, professor, como se dá a adição de números decimais? Por exemplo, como é que eu vou fazer a adição desses números? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. 3,2 mais 5,4. Vamos dizer assim. 3,2 mais 5,4. Qual é a regra, professor, que eu tenho que fazer? A primeira regra, e mais importante, que eu tenho que lembrar quando eu for somar números decimais ou números com vírgula, é que na soma, quando eu for armar a minha continha, a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Como assim, professor? Vamos pegar aqui 3,2 mais 5,4. Notem que a vírgula ficou embaixo da vírgula. Sempre tem que ser assim. Vírgula embaixo de vírgula. E agora eu faço a soma normalmente. 2 mais 4 é 6. Ó, vírgula embaixo de vírgula. Eu vou baixar agora a vírgula. Desse jeito. 3 mais 5 é 8. Então, 3,2 mais 5,4 é 8,6. Outro exemplo. 6,25 mais 3,38. Como é que eu faço? Da mesma forma, ó. 6,25
25 mais, vou pegar o próximo número, 3, ó, vírgula, embaixo de vírgula. 38. Certo? Então, faço minha soma normal. 5 mais 8 é 13. Levo 3 e vai 1. 2 mais 3 é 5, com mais 1 que eu levei. Fica 6, ó. Vírgula embaixo de vírgula. O que é que eu faço agora? Baixo ela no mesmo lugar. 6 mais 3 é 9. 9,63. Até aqui tudo tranquilo, né? Professor, e se aparecerem números diferentes? Por exemplo, 6,1 mais 2,23. E aí, professor, como é que eu faço? Esse aqui só tem 2 algarismos e esse aqui tem 3. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que lembrar da regra que eu vou colocar unidade embaixo de unidade. A parte inteira embaixo da parte inteira. Lembra qual é a parte inteira? Sempre qual é a parte inteira? É o número antes da vírgula, certo? Então, qual é a minha parte inteira aqui do 6,1? O 6. Qual a minha parte inteira do 2,23? O 2. Então, quando eu for montar essa continha, vamos dizer assim, eu tenho que colocar a parte inteira embaixo da parte inteira. Elas têm que ficarem igualadas. Então, ó, 6 mais, qual é a parte inteira aqui, ó? 2. E agora, professor, eu continuo. 6, o quê? 6,1, ó, vírgula embaixo de vírgula. 2. Professor, tá sobrando 1. No caso, esse 23. E aí, como é que eu faço para somar? Para eu deixar a conta redondinha aqui, os números iguais, o que é que eu faço? Quando não tem nenhum outro número aqui em cima, eu acrescento um zero. Ó, 1, 2, 3, agora ficou 1, 2, 3, também com 3 algarismos. E faço a minha soma. 0 mais 3, 3. 1 mais 2 é 3, ó, vírgula embaixo de vírgula. 6 mais 2 é 8. 8,33. Então, para eu saber quando eu tenho números diferentes, eu igualo a parte inteira do meu número. Eu igualo a parte inteira. E depois eu vou acrescentando. Outro exemplo. Vamos dizer que eu tenha 1,175 mais 3,5. Ó, aqui eu tenho 4 algarismos e aqui eu só tenho 2. E aí, como é que eu faço? Mesma coisa, quem é a parte inteira do meu número? O 1 aqui e o 3 aqui. Então é tranquilo, eu vou igualar a parte inteira, ó. O 1 é inteiro, mais qual é a parte inteira aqui do 3? 0,5. O número que está atrás da vírgula, ou seja, o 3. Pronto, agora eu vou terminar de compor o meu número. 1,175. E agora eu vou completar o meu 3,5, vírgula embaixo de vírgula, 3,5. E aí, professor, faltou 2 números. O que é que eu faço? Acrescento zeros nele. E somo normal. 5 mais 0. 5. 7 mais 0. 7. 1 mais 5. 6. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 1. 4. Então, o resultado é 4,675. Certo? Mas pode aparecer outro exemplo. Pode aparecer desse jeito, ó. Pode aparecer o número inteiro diferente do outro. E aí, como é que eu faço? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha
12,8 mais 4,5. E aí, professor? Um tem 3 números, o outro tem 2. E o senhor falou que tem que igualar a parte inteira. Só que as partes inteiras dele é diferente. Ó, qual é a parte inteira desse 12,8? Não é o 12? O número que está atrás da vírgula? Então, e aqui qual é a parte inteira do 4,5? Só o 4. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que lembrar agora daquela regra da unidade, dezena e centena. Lembra? Unidade, dezena, centena. E como é que eu vou alinhar aqui? Vamos colocar aqui a parte inteira. 12. Sempre eu começo a contar de onde? Sempre da esquerda para a direita. Sempre nesse sentido. Então, ó, unidade. Aqui é dezena. Então, eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade para dar certo. No 4,5 aqui, só tem o 4, né? Então, o 4 representa o quê? Se ele está sozinho. Se ele está só, ele representa a unidade. Então, unidade embaixo de unidade. Qual é a unidade aqui nesse caso? Não é o 2? Então, vou botar o 4 embaixo do 2. E agora eu completo. Vírgula, vírgula, 12,8, 4,5. E som. Professor, ficou faltando um número embaixo do 1. Eu acrescento com o quê? Acrescento com 0. Certo? E faço minha soma. 8 mais 5, 13, vai 1. Vírgula embaixo de vírgula, ó, já baixa ela aqui. 2 mais 4, 6. E 1 mais 0 é 1. Certo? Só uma correção, eu esqueci de acrescentar o 1 aqui, ó. Vamos de novo. 8 mais 5 é 13. 13 vai 1. 2 mais 4, 6. E 1, 7. 1 mais 0, 1. Ou seja, 17,3. Estão entendendo? Eu tenho que alinhar as unidades. Alinhar as unidades. Outro exemplo. Vamos pegar aqui... 22,55 mais 1,6. Eita, professor, e agora? Aqui tem 4 números e aqui tem só 2. Não tem problema. Eu vou identificar quem é minha unidade, quem é minha dezena e vou colocar direitinho. Primeiro vamos montar aqui o 22,55. Qual é a parte inteira do 22,55? Não é o 22? Beleza. Então, ó, sempre da esquerda para a direita. Aqui é a unidade, aqui é a dezena. E do 1,6, professor? Qual é a parte inteira? Não é o 1? Então, quando só tem 1, claro que ele é a unidade. Então, cadê a unidade aqui? Sempre aqui, ó. Então, ó, vou botar 1 aqui embaixo. E agora? Ponho a vírgula, vou completar meu 22,55. 2 algarismos. E o 1,6, falta o que para completar ele? O 6. Eita, professor, e agora? Ficou faltando um na ponta e outro aqui. Sem problemas. Acrescento o 0. 5 mais 0 é 5. 5 mais 6 é 11. 1 leva 1. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 1 é 3. Mais 1, 4. E 2 mais 0 é 2. Certo? Então pronto, 24,15. Pode parecer complicado, mas é só questão de atenção. De saber identificar onde é que está a unidade
para colocar a unidade embaixo da unidade. Professor, e para eu subtrair? Números decimais? A mesma coisa. Mesmíssima coisa. 8,3 menos 2,7. A mesmo procedimento. Para eu subtrair a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. Ó, qual a parte inteira? 8. Qual a parte inteira aqui? 2. Vírgula embaixo de vírgula. 3, 7. E eu subtraio. Lembrando que se os números estiverem trocados, eu sempre coloco o número maior em cima, viu? Para dar certo, para não ter complicação. 3 menos 7, pode? Não pode, é menor. O que é que eu faço? Pego emprestado. Ficou 13. 13 menos 7. 13 menos 7 é 6. Vírgula embaixo de vírgula. Se aqui eu peguei emprestado do 8, ficou 7. 7 menos 2. É 5. Pronto, 5,6. Aquela mesma regra quando os números forem diferentes. Por exemplo, 13,8 menos 5,4. A mesma coisa. Quem é a parte inteira aqui? Não é o 13? Então, ó, unidade, dezena. E aqui, quem é a parte inteira? O 5, né? Então, se o 5 é só ele, claro que ele é a unidade. Se tivesse outro, seria dezena. Então, unidade embaixo de unidade. Então, vou colocar o 5 bem aqui, ó. Beleza. Agora eu continuo os números, já que eu coloquei a parte inteira. 0,8, vírgula embaixo de vírgula, 4. Completo com 0 aqui. Pronto, ficaram iguais. Beleza. Então, 8 menos 4 é 4. Vírgula embaixo de vírgula, desce ela aqui, ó. 3 menos 5 não pode, peguei emprestado 1 aqui, ó. Ficou 13. 13 menos 5 é 8. Aqui ficou 0. 0 menos 0 é 0. 8,4. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar que a gente resolve.